Eu sou professor de língua portuguesa, já tenho aí cerca de 20 anos. Eu não pensei em ser professor. Antes de ser professor, eu queria ser padre. Por incrível que pareça. Quando eu era criança, eu queria ser padre. Com cerca de 13 para 14 anos, eu fui para o seminário fazer essa experiência. Afinal de contas, eu queria ser padre, então eu tinha que ir para o seminário, obviamente. Fiquei no seminário 3 anos e nesse tempo foi um tempo de amadurecimento. E eu discerni que essa não era a minha vocação, ser padre. A minha vocação era o matrimônio, era ser pai de família. Terminado esse tempo de seminário, a minha família toda, nós éramos do estado do Paraná, a minha família se mudou para a capital do estado de São Paulo e eu fui para lá e fiquei um tempo lá em São Paulo. Nesse período, terminei meus estudos, fiz um curso de patologia clínica, que hoje em dia já nem existe mais, né, como curso técnico, são os que fazem hoje os exames de laboratório, né, os biomédicos. E vim para Iguatemi, essa cidade que me acolheu, em outubro de 87, para passar uns dias, para conhecer a cidade e visitar um irmão. E estou aqui até hoje, desde outubro de 87. Nesse primeiro momento eu havia feito em São Paulo também um curso de fotografia e trabalhei vários anos aqui em Iguatemi como fotógrafo, fazia filmagens, fotos e filmagens de eventos, batizados, aniversários, casamentos, books, aquela coisa toda. Eu morava com um irmão meu aqui em Iguatemi, minha cunhada, e ela era professora aqui na escola do 8 de maio, e certa vez faltou um professor e naquele tempo havia poucos professores formados. E eu acabei caindo de paraquedas aqui na escola, vim fazer uma substituição de uma semana, depois já peguei outra de 30 dias, depois outra de 2 meses e quando eu vi eu já estava dando aula. Dei aula 9 anos sem ser professor efetivo e de repente a profissão caiu como uma luva. Descobri o que eu queria ser, era um dom, o dom de ensinar e foi assim que eu me tornei professor, mas lá no passado não era isso que eu pensava. Fiz faculdade de letras, porque eu dava aula justamente de língua portuguesa, mesmo sem ter o curso superior. Naquela época havia uma escassez muito grande de professores, então isso era possível, os professores leigos. E muitas pessoas aqui em Iguatemi hoje já casados, pais de família, hoje já dou aulas para uma segunda geração, para os filhos desses que foram meus alunos, muitos colegas, muitos ex-alunos hoje são colegas de profissão e foi assim que o magistério entrou na minha vida. Então já tem aí cerca de 20, mais de 20 anos que eu estou em sala de aula e eu me realizo porque o professor, no meu entender, o professor é também um sacerdócio. Lá atrás eu queria ser padre, que é um sacerdócio, um ofício religioso, mas o professor também é um sacerdócio. Quando ele é disciplinado, quando ele se propõe a fazer bem feito aquilo que ele faz, porque o professor ele não ensina só a língua portuguesa, a literatura, a matemática. Se ele tem como vocação e se ele entende que o papel dele na sociedade é o de ajudar a transformar vidas, não é fazer a cabeça das pessoas, é o de ajudar a transformar vidas, ele é também um verdadeiro sacerdote. O sacerdote é aquele que se coloca a serviço do outro. O professor não faz nada mais, nada menos que isso. Assim como um bom pai de família, como uma boa mãe de família, são sacerdotes nas suas casas, um professor também o pode ser, porque ele trabalha com vidas, e quem trabalha com vidas também trabalha com almas. Então o caráter das pessoas pode ser melhorado com o trabalho de um bom professor. Não estou me colocando aqui como um bom professor, mas amo aquilo que eu faço e penso eu que estou no caminho certo e que eu consigo contribuir um pouco para a formação dos meus alunos.